Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então, isso aí, pessoal. Então hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre erros de medição e um pouquinho sobre calibração também, porque vários instrumentos aí de medição e sensores e tudo mais a gente precisa calibrar também, né? Para manter sempre bons parâmetros aí de medição. Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos aqui hoje de erros e calibração para vocês. Primeiro, a gente até começou a falar no finzinho da aula passada sobre erro, né? Então, erro é algo que existe em todas as medições de qualquer grandeza física, né? Então, qualquer medição, qualquer coisa que você for medir está sujeita a erro. Você nunca vai ter precisão de 100%. Nunca, nunca, nunca. Sempre a sua medida tem uma margem de erro, tá? Às vezes é relevante você colocar essa margem de erro, às vezes não é relevante, mas que existe o erro, sempre existe. O erro, pessoal, ele pode ser composto de algumas parcelas de diversas naturezas aí, né? Então tem uma parte do erro que a gente chama de erro estatístico. O erro estatístico, ele pode vir da imprecisão de sensores, né? Então você tem ali um sensor que está meio fora, está um pouquinho fora da calibração, não está muito preciso. Se você pegar, por exemplo, o bico de um paquímetro, ele pode não estar 100% reto, ele pode ter uma rugosidadezinha ali, pode ter sujeira, sei lá, qualquer coisa. Imprecisão de superfícies também, às vezes a gente vai medir uma superfície que a gente imagina que seja plana, mas ela nunca é 100% plana, né? Ela é plana dentro de uma margem. Então, a gente pode ter variações na superfície que a gente está medindo e isso pode trazer erros, né, na nossa medição. Influência de fatores ambientais, como temperatura. Dependendo do que você está medindo, a temperatura ela pode causar dilatação ou ela pode causar variação se você está medindo temperatura mesmo. Tem algumas substâncias cujas propriedades variam com temperatura, então isso aqui também, se você está medindo uma viscosidade de óleo, por exemplo, você tem que controlar muito bem a temperatura e assim por diante. Pressão, ruído elétrico é muito importante, né? Porque a gente tem vários sensores aí que medem as coisas eletricamente, né? Medem deformação, medem aceleração, tudo baseado em cargas elétricas. E aí, como você sempre vai ter um pouquinho de ruído elétrico, você vai ter ruído na sua medição final. Ruído sonoro, dependendo do que você está medindo também. Ondas eletromagnéticas. A onda eletromagnética, por exemplo, se você está medindo microtensões em um circuito, a onda eletromagnética ela pode acabar induzindo tensões no seu circuito também, e você pode acabar tendo variações na sua medição aí. Enfim, vários fatores ambientais podem interferir na sua medição. Aí a gente tem um outro erro, que é o que a gente presta mais atenção nele, que é o erro instrumental, erro instrumental. Esse erro instrumental é algo que a gente vai ter que prestar bastante atenção, porque ele é a limitação do instrumento de medição para medir unidades até um limite mínimo de tamanho aqui, né? A gente também fala que a gente referencia isso coloquialmente como a precisão do instrumento de medição. Vamos pegar um instrumento de medição bem simples que todo mundo está acostumado. Vamos pegar uma régua. A gente sabe que a régua, né, imaginando que a régua seja uma boa régua, você consegue medir até milímetros na régua. Você não consegue medir décimos de milímetros, você consegue medir milímetros, né? Então você tem uma limitação aí, a precisão da sua régua está em milímetros, né? Então, se você pegar uma régua dessas escolares, 30 centímetros comum aí, o erro instrumental é a precisão, é exatamente o tamanho da menor divisão dessa régua, que no caso aí é de 1 milímetro. A gente viu na aula passada
que o meu paquímetro ele tinha uma precisão de 2 centésimos de milímetro e o meu micrômetro tinha uma precisão de 1 centésimo de milímetro. Então essas precisões que a gente fala também são conhecidos como erros instrumentais, né? Se você pega uma balança, ela mede em gramas, por exemplo, se o salto ali é de 1 em 1 grama, o erro instrumental dela também é de 1 grama, porque qualquer variação menor do que 1 grama ali você não consegue ler, e assim por diante. Então esse é o erro instrumental que eu estava falando para vocês. E aí, toda vez que a gente está trabalhando com instrumentos de medição, a gente quer minimizar o efeito dos erros nas medições realizadas. E aí eu vou mostrar para vocês agora como que a gente minimiza o efeito desses erros aí. Então, para a gente ver um pouquinho sobre essa minimização, a gente tem que entrar um pouquinho em alguns conceitos estatísticos aí. Nada muito profundo, mas a gente precisa entender algumas coisas. Eu acho que essa curva aqui todo mundo já viu. Essa aqui é uma curva de distribuição gaussiana, né? A azulzinha aqui ela é uma gaussiana. Então você tem, né, quem gosta de pesquisar em inglês aí a chamada curva sino, né? Bell curve. E você tem basicamente para determinados valores aqui que você pode encontrar na gama de valores que você está medindo, você tem aqui a curva azul representando a frequência de probabilidade de cada valor, aqui, né? A densidade de probabilidade de cada valor ocorrer aqui. E aí, o que acontece? Você tem duas características muito importantes quando a gente fala de distribuição gaussiana ou distribuição normal, que são sinônimos. Uma delas é a média. Então aqui está a sua distribuição gaussiana. A média dos valores é exatamente o pico da gaussiana, que é o valor mais provável de você encontrar nessa distribuição aqui, é justamente a média. E também a gente associa a média com o valor associado ao menor erro para aquele valor que você está medindo. Então, como que você faz se você está num laboratório lá e você precisa medir, por exemplo, o diâmetro de uma esfera? Você tem algo ali que pode ser aproximado por uma esfera perfeita e você quer medir o diâmetro dela. Então você vai fazer diversas medições desse diâmetro com um instrumento apropriado, um paquímetro, qualquer coisa assim. Vamos dizer que você fez, 50 medições, foi virando, foi mexendo e tal, 50 medições, você obteve 50 valores. Como que eu obtenho o valor mais provável para o diâmetro desta esfera? Eu tiro a média dos valores que eu obtive. Por que eu tiro a média dos valores que eu obtive? Porque eu vou pegar as medições que eu fiz, todas as medições lá. Quando eu pegar as medições, eu vou imaginar, eu vou assumir que a distribuição desse conjunto de medições que eu fiz aí é uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana. Então, se isso for verdade, o valor que está associado ao menor erro é a média dos valores. Então, eu vou pegar a média dos valores aqui, porque eu estou imaginando que a distribuição da minha medição tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Beleza. Isso tem a ver também com uma outra coisa que a gente assume, que é a seguinte: imagina que você tem um valor lá que é o valor real do diâmetro da sua esfera. Imagina que você, apareceu uma entidade sobrenatural aí e te falou: o diâmetro dessa esfera real é tanto, então você sabe. Aí você tem várias medições que são diferentes desse valor, um pouquinho diferentes, né? Então, se o valor era esse em vermelho aqui, você teve algumas medições para a esquerda, algumas medições para a direita e tudo mais. O que é outra coisa que a gente assume? A outra coisa que a gente assume é que o caráter do erro da medição, ele é 100% aleatório, né? Ele não possui correlação com nada. Então, o que acontece? Quando a gente assume isso, a gente assume que em uma medição eu vou ter um erro, em outra medição eu vou ter outro erro, e na soma geral, todos os erros que eu acumular nas medições, eles vão se anular. Por isso, a média vai ser o valor mais provável, né? E quanto mais medições eu fizer,
maior é a chance de que esse erro acumulado vá se anulando e que eu chegue neste valor médio aqui, tá? Isso aí inclusive tem um nome, em inglês chama-se Large Number Law, ou Lei dos Grandes Números, né? Que ela diz que qualquer distribuição, quando você mede o número de vezes suficiente, se aproxima de uma distribuição gaussiana, e aí tem todos esses efeitos que a gente está comentando. Outra coisa que é importante na minha distribuição gaussiana é o desvio padrão, né? O desvio padrão está diretamente relacionado com a variância dos dados, né? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o que representam o desvio padrão ou a variância? Eles representam justamente a dispersão dos dados ao redor da média, né? Então, se a gente olhar em desvio padrão, olha só, eu tenho 3 gaussianas aqui com a mesma média anterior, inclusive aqui a média era 5, ó. Eu tenho 3 gaussianas aqui de média 5, pode ver que o pico de todas elas está em 5, mas a gaussiana vermelha tem um desvio padrão de 0,7, a gaussiana azul tem um desvio padrão de 1 e a gaussiana verde tem um desvio padrão de 1,3. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que conforme eu aumento o desvio padrão, o pico ele vai diminuir, acho que é o que mais chama a atenção aqui é o pico, ele vai acabar diminuindo porque eu tenho uma dispersão maior dos dados para as bandas laterais aqui, então quer dizer que o valor, antes eu tinha uma grande concentração das amostras aí, das medições todas perto da média, agora como elas estão mais longe da média, a chance de eu encontrar algo perto da média aqui já é menor, então a verdinha aqui ela fica com o pico mais baixo. Mas, por outro lado, quando eu aumento o desvio padrão, essa dispersão ao redor da média aqui aumenta. Então, se você pegar a curva verde aqui, ó, eu tenho muito mais chance de achar um valor aqui em 2,5, por exemplo, na distribuição verde, do que na distribuição em vermelha, né? Porque eu tenho uma dispersão maior. Então, se eu aumentar o desvio padrão, eu estou deixando a curva mais larga e mais baixa, né? Eu estou espalhando. E se eu diminuir o desvio padrão, eu estou concentrando tudo ao redor da média e estou criando esse pico mais alto aqui ao redor da média, tá? Acho que talvez são coisas que vocês já conhecem, mas é legal a gente relembrar isso daqui, mesmo porque essa parte estatística para a gente na engenharia se usa o tempo todo. Bom, beleza. Agora que a gente já sabe sobre as distribuições gaussianas, até tá errado aqui, tá? São distribuições aqui. Agora que a gente já sabe sobre as distribuições gaussianas, o que a gente pode ver? A gente pode ver que nem sempre, isso é uma coisa importante, nem sempre a sua distribuição daquilo que você está estudando é gaussiana. Para toda e qualquer distribuição estatística, a média ainda é algo que faz muito sentido, né? Porque a média ela não é um conceito que vem da distribuição gaussiana especificamente. A média ela é um conceito mais genérico, você pode tirar a média de absolutamente qualquer coisa. Mas a sua... Opa, deixa eu ver, pessoal. Sim, pode pôr para gravar aí, pessoal. Eu tô gravando aqui já no OBS, eu vou subir lá para vocês, mas pode pôr para gravar aí também, no Teams. Então o que acontece? A gente está falando de distribuição gaussiana. Nem sempre a sua distribuição é gaussiana. Pode ser que a sua distribuição tenha uma outra cara, seja uma outra curva diferente dessa aqui. E pode ser que ela não seja nem simétrica, né? Então fica mais difícil a gente falar em termos, por exemplo, como desvio padrão, né? Porque o desvio padrão, a variância, esses conceitos todos, eles são características que vêm da distribuição gaussiana. Então, não é de tudo que eu posso tirar desvio padrão. Se eu tiro desvio padrão, eu estou inerentemente assumindo que aquela distribuição é gaussiana, e nem sempre é verdade, né? Então, ou eu estou inerentemente aproximando aquela distribuição por uma gaussiana, e às vezes essa aproximação é boa e às vezes essa aproximação é péssima. Então, desvio padrão ele nem sempre te diz muita coisa. Mas a média sim, a média você pode fazer. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vai entrar em algumas características agora de medições que tem a ver com essa questão de média e tem a ver com essa questão de desvio padrão, de dispersão também. A primeira que a gente vai olhar é a precisão.
E a precisão tem muito a ver com aquele erro instrumental que a gente estava falando lá. Então, a precisão de um instrumento, ela está relacionada à repetibilidade obtida na medição do mesmo valor de uma variável, né? Então, se eu sempre medir a mesma variável e obtiver sempre o mesmo valor, um valor muito próximo daquele valor, quer dizer que a minha precisão é legal. Agora, se eu estiver medindo uma variável e começar a obter muitos valores diferentes, aí a minha precisão não é muito legal. E aí depende muito do instrumento, não quer dizer que o instrumento é ruim necessariamente, mas quer dizer que ele está sendo mal aplicado para aquela aplicação ali. Bom, eu coloquei um primeiro exemplo aqui, que é a gente utilizar uma massa de referência de 100 gramas, né? E a gente faz 3 leituras. Se uma balança dá os resultados de 95, 100 e 105 gramas, repara que essa balança não é muito precisa para essa aplicação aí, né? Porque estou obtendo resultados com uma diferença grandezinha já com relação à massa de referência que era de 100 gramas mesmo. Um outro exemplo aqui, ó, que eu acho que é um pouco mais visual. Eu tenho 2 alvos aqui, ó, e eu vou fazer uma série de tiros nesses alvos aqui. Então eu vou pegar o primeiro alvo, vou dar alguns tiros e esse foi o meu resultado. Eu tenho essa dispersão aqui, ó. Os tiros são bem dispersos. Se eu tenho essa grande dispersão aqui, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que esse atirador aqui ele é pouco preciso. Por que ele é pouco preciso? Porque a dispersão aqui no alvo foi muito grande. Aí eu pego um outro atirador que me produz esse resultado aqui, ó. Não está no centro do alvo, mas está tudo junto aqui os tiros dele, tá vendo? Quando isso acontece, ele precisa ajustar a mira dele, porque está fora, mas a dispersão é pequena. Se a dispersão é pequena, a gente tem um atirador aqui que é muito preciso, né? Apesar da média estar fora, a dispersão é pequena. Então, precisão, quando a gente fala de precisão, tem muito a ver com a dispersão. Ainda não quer dizer que porque é preciso o resultado necessariamente está certo. A gente tem uma dispersão pequena. Se está certo, aí a gente vai ter que olhar para outra característica. E esta... tem mais um pouquinho de precisão aqui, ó. O instrumento preciso, portanto, não necessariamente traz a leitura correta. É aquilo que eu estava falando. Porém, dentro das leituras feitas, o desvio padrão será pequeno, né? E aí a gente pode quantificar essa precisão, inclusive, né? Então, eu peguei aqui um exemplo dessa balança de cozinha e ela mede a massa do meu mouse aqui. Então você percebe que ela não mede em frações de gramas, ela só mede em gramas aqui, né? Se ela só mede em gramas, ela tem um erro instrumental aí de 1 grama, porque qualquer coisa para baixo de 1 grama eu não consigo ler. Então aqui, ó, eu posso dizer aqui que a minha medição aqui é de 93 gramas, é 93 mais ou menos 0,5 gramas, né? Pode ser 0,5 gramas para cima ou para baixo aqui. Então essa precisão aqui, ela vai ser dada por isso daqui, ó. Eu tenho a medida de precisão, ela é o tamanho do erro dividido pela leitura que eu tive. Então eu tive 93 de leitura, o tamanho do erro é meio grama. Então meio dividido por 93 vai dar 0,54%, mais ou menos aqui. Só para vocês terem uma ideia, a gente não vai ficar calculando precisão, mas para vocês terem uma ideia de que isso aqui a gente mexe mais quando a gente está mexendo com instrumentação, né? Porque aí você está mexendo com sensor, isso aqui começa a virar um parâmetro para você comparar sensores e tudo mais. Aqui é só para vocês terem uma ideia mesmo. Então eu tenho uma codificação da minha precisão aqui, ó. E agora sim, a outra característica que eu queria mostrar para vocês hoje é a exatidão. Então a exatidão do instrumento ela vai estar relacionada com a proximidade da média das medições em relação ao valor real, né? E aí, aquele primeiro exemplo da balancinha lá, ó, essa balança pode ser considerada exata, pois a média das 3 medições, no caso anterior aqui, deixa eu ver, isso, ó, essa balancinha aqui, ó, desse exemplo 1, ela mediu 95, 100 e 105.
Se eu olhar lá na exatidão, o que vai acontecer? A média das 3 medições foi 100 gramas. 95 mais 100 mais 105 por 3 vai dar 100 gramas. Então, ela é considerada uma balança exata, porque a média caiu em cima da massa de referência, apesar da dispersão. Então, tem essa diferença entre exatidão e dispersão. Nosso segundo exemplo ele vai ser o exemplo dos alvos lá de novo. Então, se eu pegar aqui e fizer uma série de tiros nesse alvo aqui, ó, olha só, produzir esses tiros aqui. Beleza. Se eu tirar a média das posições dos tiros aqui em X e em Y, essa média vai dar aqui, ó. Beleza. Então, o verdinho deu perto do centro aqui. Eu tenho uma dispersão grande, mas o verdinho deu perto do centro. Se eu pegar um outro atirador desse outro alvo aqui, ele vai produzir... bom, esse aqui é muito exato, né? Porque a média está em cima da média, em cima do valor de referência. Se eu pegar um outro atirador, ele vai produzir esse conjunto de tiros aqui que tem um desvio e a média, tem um desvio menor do que o primeiro caso, mas a média ela está bem fora do centro aqui. Então a gente fala que esse atirador aqui ele é pouco exato, ele é muito preciso porque a dispersão é menor, mas ele é pouco exato porque a média dos tiros dele não chegou próximo do centro do alvo aqui. Isso aqui, então você percebe que aqui eu tenho um atirador pouco preciso e muito exato, e aqui eu tenho um atirador pouco exato e muito preciso, né, para vocês diferenciarem os conceitos aí. E aí, se eu melhorar a precisão, né, como você pode ver lá atrás, a precisão ela é a dispersão. Se eu melhorar a precisão, eu não necessariamente vou ter uma melhor exatidão, né? E na verdade o que a gente quer é os dois. A gente quer uma boa precisão, não precisa ser a melhor do mundo, porque tem coisas que não precisam ser medidas com uma margem de erro tão pequena assim, acaba se tornando caro o processo. Mas eu quero uma boa precisão e eu quero uma boa exatidão, principalmente, porque eu quero que a média das minhas medições esteja lá no valor de referência, no valor real. Então, olha só, se eu pegar esse caso aqui, ó, eu tenho um atirador muito exato, porque a média deu bem aqui no centro, e pouco preciso, porque a dispersão é grande. Se eu pegar esse segundo caso aqui, eu tenho um atirador pouco exato, porque a média deu longe do valor de referência, mas muito preciso, porque a dispersão deu bem pequenininha aqui. Se eu pegar um terceiro atirador assim, esse atirador aqui ele é pouco exato e pouco preciso, porque eu tenho uma dispersão grande aqui dos dados e eu tenho a média também longe da onde deveria estar aqui. Então a gente acredita firmemente que ele está sob um efeito de algum entorpecente ali. E por outro lado, se eu pegar um atirador que faz isso aqui, ele é um atirador muito exato e muito preciso, porque ele tem uma dispersão muito pequena e a média dele está exatamente no valor de referência. Então ele tem exatidão e tem precisão também. É isso que a gente quer, que um sensor nível SWAT. A gente não quer nada diferente disso. Beleza. E aí, com relação à calibração, pessoal, quando eu mexo na calibração do sensor, para onde que eu estou olhando? Basicamente, eu estou olhando para exatidão. Por que eu estou olhando para exatidão? Porque a precisão, que é a dispersão em torno da média lá, ela é dada pelas características do próprio sensor. Se eu pegar a precisão do meu paquímetro, por exemplo, eu não consigo mudar a precisão dele, não consigo mexer nessa precisão. Ela é uma característica inerente do meu paquímetro. Meu paquímetro vai ler com 2 centésimos de precisão e fim de conversa. Ele não faz mais do que isso. Agora, se você pegar a média de valor, pode ser que meu paquímetro esteja empenado, por exemplo. Pode ser que a escala esteja instalada ali no lugar fora de lugar. Então eu consigo mudar a média de lugar. Eu não consigo mudar a dispersão, mas eu consigo mudar a média de lugar. É isso que a gente faz quando a gente está calibrando um sistema. Quando eu calibro um sistema, eu quero que a média das medições que aquele sistema faz esteja exatamente em cima do meu valor de referência. Isso é calibração.
Então, quando eu faço calibração, eu estou mexendo na exatidão do sensor. A precisão do instrumento ou do sensor, ela está relacionada à capacidade de medir uma grandeza com o menor desvio padrão possível, e muitas vezes é inerente do sensor, né, que é aquilo que eu já falei para vocês.